Vimos Jesus exercendo o seu poder e autoridade sobre as enfermidades do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro. Mesmo assim, quando lemos do diálogo com os dois que queriam segui-lo, nós aprendemos que onde está realmente a resistência está no coração do ser humano. Para Deus não existe doença mais mortal do que a autoconfiança, do que o orgulho de achar que você é capaz de fazer as coisas em sua própria energia, independente de Deus. Não existe doença pior do que a incredulidade. Agora é hora de Jesus provar o seu poder sobre os elementos da natureza. Ele faz isso até dormindo. Anoitecia quando o barco com Jesus e seus discípulos começou a travessia do mar da Galileia. No meio do mar, uma forte tempestade se abateu sobre o barco, que parecia prestes a afundar. Os discípulos estavam desesperados. Jesus dormia. Acordado por eles, repreendeu primeiro a falta de fé deles, depois os ventos e as ondas do mar. Deve ter sido mais fácil acalmar a tempestade do que os discípulos. Eles estavam surpresos com tamanha demonstração de poder sobre os elementos da natureza. Não deviam se surpreender. Se eles realmente conhecessem quem era aquele que dormia no barco, teriam ficado mais surpresos por saber que, mesmo dormindo, ele estava no controle da situação. A fé não precisa enxergar as circunstâncias mudarem. A fé precisa apenas saber que Jesus está no barco. Afinal, a Bíblia diz que Ele, Jesus, é o Criador de todas as coisas, do vento, do mar, da madeira do barco, dos seus passageiros. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito, teria sido criado. É o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. E na carta aos Hebreus diz que ele, Jesus, sustenta todas as coisas, mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Você já convidou o Criador e mantenedor do universo para entrar no seu barco? Você já creu nele como seu Senhor e Salvador? Você já o reconheceu e reconheceu que ele morreu na cruz e sofreu a pena que você devia sofrer? Você dá mais valor a Jesus do que aos porcos? Ora, que porcos? Que porcos são esses? Bom, os habitantes da região de Gadara tinham porcos, muitos porcos. E deviam ser bons esses porcos, porque eles achavam que os porcos valiam mais do que Jesus. Mas esse é o assunto dos próximos 3 minutos.